Sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Wilson Giglio, sou consultor em gestão empresarial, organizador de empresas e de pessoas, e hoje eu vou falar a respeito de mapeamento de processos. O mapeamento de processos, normalmente, ele tem por objetivo padronizar todas as tarefas existentes dentro da empresa. Por que padronizar? Observe, por exemplo, uma receita de bolo, tá? Você tem lá todos os ingredientes, a forma de fazer, a maneira de montar, quanto tempo o forno leva. E se você fizer essa receita de bolo da maneira como manda a receita, você vai ter no final, provavelmente, um lindo bolo, né? Ou então a partitura de uma música, também podemos utilizar como exemplo. Você tem lá a partitura todinha com as notas musicais, os tempos, né? O ritmo que deve ser executada, a canção, a melodia. E se você fizer tudo de acordo com a partitura, você vai ter uma linda música no final. Lógico que depende da pessoa que está executando, né? Depende muito da experiência da pessoa, ou como boleiro, ou doceira, né? Ou como músico, né? Quanto mais experiência, melhor é. Mas isso nada impede que, se você tem uma base para fazer um bolo ou para executar uma partitura, você consiga fazer ambos, né, da melhor forma possível, ok? Então a ideia do mapeamento de processos é mais ou menos a mesma coisa que fazer um bolo, seguir a receita ou executar uma partitura, tá certo? E se você fizer de acordo, vai sair muito bom. Lógico que toda a tua experiência também vai influenciar nisso. No mapeamento de processos não é diferente, ok? O que acontece? Cada tarefa na sua empresa, cada trabalho que é executado por você ou pelos seus colaboradores, se for mapeado corretamente, a ideia é que, mesmo sem muita experiência, essa pessoa consiga executar aquela tarefa. Para que isso possa acontecer, nós precisamos delinear tudo o que vai ser feito dentro do mapeamento de processos. Na consultoria que eu realizo em todas as empresas que eu faço consultoria, esse tem sido um dos melhores pontos para reduzir custos. Tanto faz na linha de produção, como na parte de montagem, na parte de instalações, na parte de preparação, na própria loja em si, né? Ou naquela prestação de serviços que você executa. Não importa o ramo de negócio ou o ramo de atividade da sua empresa, você pode sim fazer um mapeamento de processos de uma forma tranquila, demorado, tá? É um serviço na consultoria que leva mais tempo para ser elaborado, é o mapeamento de processos. Por quê? Porque exige muita atenção, exige que se faça um teste para ver se realmente tudo que foi mapeado está de acordo, né? E se qualquer pessoa pode executar, porque traz inúmeras vantagens. Para você ter uma ideia, quando uma pessoa nova entra na empresa, até que ela se adapte à empresa, aos colaboradores, à equipe, né? Tem também adaptação com referência ao trabalho que ela vai executar. Até que ela esteja pronta, preparada, no dia a dia ali ela vai aprendendo, ela vai desenvolvendo, ela vai tendo as dúvidas dela e outras pessoas vão ajudando, vão capacitando essa pessoa, vão fazendo com que ela se torne apta a executar determinado tipo de tarefa. Tudo isso daí normalmente demora de 90 a 120 dias, 3 ou 4 meses, ok? Com o mapeamento de processos, esse tempo passa para apenas 30 dias, no máximo. Por quê? Porque todas as tarefas, com todos os problemas e soluções, ela já vai ter ali na pasta dela. Ou seja, quando ela for executar uma tarefa, ela vai pegar o desenho da tarefa, que é o fluxograma, mais o manual de procedimentos, e vai conseguir executar aquele trabalho sozinha, sem precisar uma outra pessoa estar capacitando ela, ok?
Então ela sozinha ela consegue executar aquela tarefa, consequentemente o trabalho dela vai ficar bom, tá? Porque ela está seguindo uma receita, né? Uma partitura, e também não vai incomodar os demais colaboradores, tá? Então você ganha muito em termos de tempo. E o treinamento é feito com tranquilidade, sem atropelos, e o serviço fica bom. Aí com o tempo essa pessoa já não vai mais precisar do que foi mapeado. Por quê? Porque a própria experiência, o treinamento dela, ela fazendo 3, 4, 5 vezes a mesma tarefa, já vai dar condições para que ela faça aquela tarefa sem a necessidade de ficar olhando todo o mapeamento de processo daquela tarefa. Ok? Então a base toda é feita dessa forma. Como é que você implanta o mapeamento de processos na sua empresa? Gente, é muito simples. A tua empresa, eu acredito, ela tem lá o organograma. No organograma você tem os departamentos. Para cada departamento você vai listar, pode ser numa planilha Excel mesmo, bem simples, todas as tarefas do departamento. Aí em seguida você vai listar todas as tarefas do assistente, do supervisor, do gerente, do auxiliar. Cada um deles tem diversas tarefas que são executadas de cada departamento. Depois que você listar todas essas tarefas, você vai começar a fazer os 4 procedimentos que eu faço na minha consultoria. Eu aconselho você a fazer na tua empresa também, porque são excelentes. O primeiro é o fluxograma, ou seja, você vai desenhar a tarefa passo a passo, né, do início até o final. Não pode esquecer de nenhum detalhe, não pode esquecer de nenhum passo. É como na partitura. Se você esquece 1 ou 2 notas musicais, já não vai ficar igual, ok? É a mesma coisa do bolo, né? Se você esquece 1 ou 2 ingredientes do bolo, também não vai ficar igual, tá certo? Então o desenho é a receita ou a partitura, onde você tem que colocar tudo passo a passo, tudo descrito e sem esquecer nada, ok? O segundo documento eu chamo de manual de procedimento. O que ele é? Ele é a cópia do fluxograma passo a passo, só que bem detalhado. Você sabe que no fluxograma todas as ações que são feitas, né, de todo o processo, é um negócio bem resumido, ok? Eu vou dar alguns exemplos depois no final para você entender um pouco melhor. São bem resumidos os processos, tá? E no manual de procedimento, esses processos, esse passo a passo, já é bem detalhado, tá? Inclusive, se você for utilizar algum software, né, naquela tarefa, a tela desse software também deve estar ali no manual de procedimento, ok? Até que o colaborador consiga executar aquela tarefa com perfeição, tá? O terceiro documento eu chamo de problemas e soluções pessoal, tá? O que acontece com o pessoal? Para cada tarefa que você mencionou ali no manual de procedimento, você analisa se pode ou não dar algum problema, tá? Ou vários, ok? Então você já vai colocar ali, você vai copiar o manual de procedimentos para o pessoal, na frente da descrição, né, todinha, detalhada do processo, ok? Do procedimento que você vai ter que fazer passo a passo, você vai colocar ali em vermelho o eventual problema que aquele passo pode dar, tá? Ou pode ocorrer naquele passo, tá? E em seguida, na cor azul, você já vai colocar a solução ou as soluções eventuais para aquele problema, ok? É muito simples. Dessa forma, o teu colaborador, quando for executar qualquer tarefa que esteja dentro da sua empresa, ele vai ter o fluxograma, o manual de procedimentos, o PSOL, que é o Problemas e Soluções, e um quarto documento que eu chamo de TET, Tempo de Execução da Tarefa. Ora, para cada passo que a pessoa, que o teu colaborador for executar, tem um tempo, pode até colocar com uma certa folga, se ele de repente for colocar lá, ligar o computador, quanto tempo demora? 1 minuto? Ok, coloca 2. Então,
Todo esse teste vai ser feito também passo a passo, para que no final você tenha a soma da quantidade de minutos que são necessários para executar aquela tarefa. Por exemplo, um cadastro de cliente, quanto tempo demora? 4 minutos. Ok. Então, se é 4 minutos, você sabe que em 1 hora, teu colaborador pode cadastrar tantos clientes. E aí você consegue começar a avaliar se o tempo que ele tem lá para executar as tarefas é bom ou não. Se ele tem tempo ocioso na função dele ou não. E isso ajuda demais para nós observarmos o seguinte: a quantidade de colaboradores que você tem na tua empresa, 10, 20, 30, 50, 200, não importa, é suficiente para executar todas as tarefas que existem dentro da empresa durante o mês? Eu vou dar um exemplo fácil para vocês. Em uma consultoria, nós estávamos fazendo justamente essa parte de mapeamento de processos. Eu estava lá com um cronômetro medindo a execução de um pedido, tá, de uma empresa de telefonia, e tinha uma menina embaixo. Eu estava no mezanino, tinha uma menina embaixo aqui na área de produção, né, uma empresa de comunicação visual, e a menina estava fazendo o corte de alguns banners pequenos. Então ela fazia o recorte, o refile, né, colocava a madeirinha, grampeava, colocava o nylon, né, e enrolava e deixava de lado para ser conferido, para ser feito controle de qualidade, para entregar para a empresa. E o que acontece? Eu, marcando o tempo dela, percebi que ela fazia em 30 segundos. Um outro companheiro de trabalho, na mesma mesa, só que no lado oposto, fazia em 50 segundos. Eu comecei a observar que a metodologia de trabalho dela era uma. Ela pegava de lado aquela tela, né, o banner, para ser cortado. E ele já pegava de frente. A maneira dele colocar na mesa era diferente da maneira dela. E eu fiquei observando isso durante uns 10 minutos. E esse tempo que eu estava cronometrando se manteve, permaneceu a mesma coisa. Eu chamei o dono da empresa para verificar e mostrei para ele o resultado daquele trabalho que estava sendo executado. E realmente nós chegamos à conclusão que a melhor forma de trabalhar era a maneira como ela estava trabalhando. Bom, nós descemos na produção e pedimos para o rapaz fazer da mesma maneira que a menina estava fazendo. Ele falou assim: olha, mas eu aprendi dessa forma, eu acho que é a mais correta que tem. Olha, vê a forma que ela está trabalhando e veja se consegue fazer igual. Eu falei: ok, não tem problema nenhum. Ele pegou, começou a fazer da mesma maneira que a menina. No primeiro momento ele fez em 45 segundos, depois fez em 35 e conseguiu fazer nos 30, que era o mesmo tempo dela. Olha, nós estávamos ganhando 20 segundos em cada banner que nós estávamos fazendo. E tinha 30 mil banners para serem feitos. Ok? Tinham mais 12 colaboradores fazendo o mesmo trabalho, porque tinha que ser um pedido de entrega rápida. O que aconteceu? Nós conseguimos reduzir a quantidade de horas previstas e fizemos a diferença. Nós economizamos com isso daí algo em torno de 100 horas e mais de R$6.000 apenas nesse trabalho. Ok? Então você veja que, além de otimizar o tempo, nós otimizamos também a qualidade, reduzimos o custo e o cliente, é lógico, ficou muito satisfeito porque o prazo de entrega foi reduzido. E a empresa mais feliz ainda porque houve uma maior lucratividade naquele pedido que ela estava entregando. Essa é uma das diferenças. Numa outra empresa, um outro exemplo, nós tínhamos lá no departamento de arte 3 colaboradores. Nós tínhamos um encarregado que ganhava algo mais em torno de R$6.000. O cara era muito bom, excelente profissional naquilo que fazia, né? Tínhamos o assistente que ganhava R$2.000 e um trainee que ganhava R$1.000. Já estava há pouco tempo na empresa, 3 ou 4 meses. No mapeamento de processos, nós passamos a conferir todos os serviços realizados durante o mês. E chegamos à conclusão que tinha alguma coisa errada. Todos os dias o gerente do departamento, o encarregado, pedia horas extras.
e ficava lá todas as noites, até as 9, 10 horas da noite, para executar serviços. Ora, com a quantidade de trabalho que tinha, nós chegamos à conclusão que aquelas quantidades de horas extras estavam sendo mal utilizadas, ou não seriam necessárias. Aí fomos conversar com os três e a resposta que nós tivemos é que era muito serviço, era muita criação, muita arte, e precisava realmente dessas horas extras. Chamamos somente o assistente, fomos conversar com ele, porque notamos naquela primeira reunião, com os três juntos, que ele ficou meio sem jeito, ele ficou meio sem graça. Então a gente chamou ele em particular, depois, sem um encarregado ver, sem um auxiliar ver, e conversamos com ele. Ele disse: olha, realmente está acontecendo que o nosso encarregado pede para a gente enrolar durante o dia, para que a gente possa fazer hora extra e a gente ganha também, e ele pode fazer serviços freelances para outras empresas que ele faz por fora. E estava aí o motivo de tudo isso. Constatando isso, chamamos o encarregado, pressionamos ele, uma conversa, e ele confessou realmente que estava numa situação difícil, estava precisando fazer essas horas extras e esses serviços extras também, e estava se utilizando desse artifício para poder ganhar alguma coisa a mais e resolver o problema dele. Bom, infelizmente, constatado isso, nós tivemos que dispensá-lo, houve aí então uma redução de, você imagina, de quase 10 mil reais na folha de pagamento, só com essa demissão. Reposicionamos novamente todo o mapeamento de processo, com contagem de tempo de cada tarefa e tudo mais. Aumentamos o salário daquele assistente de 2.000 para 3 e do auxiliar de 1.000 para 1.500. E considerando todo o trabalho que era executado mês a mês, normalmente uma média de um para o outro, nós ainda ficamos com 28% das horas dos dois ociosas dentro da empresa. Ou seja, poderíamos até aumentar um pouco mais o faturamento, aceitar mais pedidos, sem necessidade de aumentarmos a quantidade de colaboradores. Numa outra indústria metalúrgica, nós tivemos outro caso muito interessante. Você sabe que na consultoria, algumas pessoas que estão naquelas posições já mais cômodas, estão há muitos anos na empresa, sem perspectiva e tal, começam a reduzir a capacidade de trabalho. E muitas vezes, pela posição que tem, acabam não aceitando a consultoria. Sabe que a consultoria vai mexer em alguma coisa ali e elas ficam temerosas e acabam não aceitando, são contra a consultoria ou a organização da empresa. Nessa empresa aí não foi diferente. Nós tínhamos lá 82 colaboradores na empresa. E quando chegou a hora de implantar a consultoria e todos os detalhes da parte de gestão de recursos humanos, mais o mapeamento de processos, muitos funcionários, muitos colaboradores não aceitaram a consultoria. E resolveram fazer lá um comitê e vir até a diretoria dizendo que 28 dos colaboradores não aceitavam. Foi um choque até para a diretoria saber a quantidade de pessoas que estavam incomodadas na organização da empresa. Mas o diretor bateu o pé e dispensou esses 28 colaboradores. Não teve jeito. Resultado, nós ficamos com uma defasagem muito grande da quantidade total de colaboradores. No final desses 28, nós precisamos contratar apenas 6 colaboradores. Então houve uma redução aí na folha de pagamento muito grande. E uma surpresa ótima no final. Com o mapeamento de processos realizado, nós descobrimos que aquela quantidade de colaboradores que nós tínhamos ali no momento ainda podia ter mais trabalhos. Nós tínhamos ali ainda 25% de capacidade ociosa, ou seja, de horas não utilizadas, principalmente na área de produção. Então vocês vejam que o mapeamento de processo, além dele padronizar
todas as ações dentro da empresa, todas as tarefas, ele ainda traz como benefício uma boa redução de custos, né? Seja em otimização de tipo de tarefas realizadas ou otimização de tempo dos próprios departamentos, e aí a gente acaba encontrando também a capacidade ociosa da empresa e de seus colaboradores, tá? Então o mapeamento de processos ele serve para tudo isso, gente. Ele reduz a capacidade, o tempo de treinamento daqueles que estão entrando na empresa, ele contribui com a melhoria e a otimização das tarefas, tá? Fora o que, quando você começa a montar tudo isso e a pessoa começa a fazer de acordo com o que está no mapeamento de processo, muitas outras coisas deixam de acontecer. Por exemplo, se você liga lá para a empresa, uma pessoa atende e fala, bom dia, pois não, olha, o senhor João não está no momento, só quer deixar recado, quer ligar mais tarde, me fala seu nome, seu telefone, que quando ele chegar a pessoa te liga, né, te dando um retorno. Então essa pessoa que atende o telefone, ela tem um script ali, né, para fazer um atendimento, digamos, perfeito, né, ou dentro de um padrão que você está estabelecendo, tá? É diferente de, por exemplo, se a mesma empresa alguém ligar uma pessoa, digamos que a tua recepcionista ou a tua telefonista não esteja na empresa, ela vai lá e vai atender o telefone de uma outra forma, né, que não é convencional, ok? Você ainda não tem um mapeamento de processos, então você não tem nada padronizado, então essa pessoa atende o telefone até de uma forma brutal, ou sem muita educação, ou sem tato, né, para conversar com a pessoa que está do outro lado, né? Ao passo que se você tem pessoas treinadas, inclusive para cobrir o teu colaborador em um horário de descanso, por exemplo, ou num dia que ela falte, você olhando ali no fluxograma, no mapeamento de processo, tudo vai ficar muito mais simples, porque a pessoa provavelmente ali, com uma certa tranquilidade, vai poder substituir a outra. Tá? Não, lógico, não vai ter a mesma experiência, o mesmo tato, a mesma maneira, né? Mas com o script ali, do que ela tem que fazer, vai ficar muito mais simples. E isso serve também para o teu departamento de vendas, por exemplo. A maneira de você se aproximar do seu cliente, como é que você deve fazer, como é que você deve tratar, como o seu consultor de vendas deve ser treinado, né? Inclusive com capacitação técnica, para poder ir no cliente realizar uma venda, ver um determinado tipo de produto, fazer uma sugestão de um outro produto que você produz, né, ou fabrica, ou comercializa, ou presta, né, na sua empresa. Tudo isso são coisas que você pode inserir com tranquilidade, lógico, vai levar tempo para você fazer tudo isso. Demora, dependendo da quantidade de departamentos, de tarefas que você tem por departamento e por colaborador, você vai ter aí 300, 500, 1000 processos. Eu já peguei uma indústria aí com 1.800 processos, nós demoramos quase um ano para mapear todos os processos. Mas valeu a pena, porque a redução de custo que nós encontramos foi muito grande. Normalmente nas minhas consultorias eu garanto lá em contrato que eu me pago sozinho, tá? Ou seja, o investimento que você está fazendo na consultoria eu acabo me pagando sozinho. E isso principalmente eu devo à área de mapeamento de processos. É lá que eu encontro uma gotinha, né, uma torneira aberta aqui, uma outra ali, uma outra lá, e juntando tudo isso daí faz um bolo muito grande. E a redução de custo realmente acaba pagando a minha consultoria com tranquilidade. E é principalmente nessa área que eu acabo me pagando sozinho. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui agora 2 exemplos de como pode ser feito o mapeamento de processos para que você tenha uma ideia de como montar isso na tua empresa. Tá? Não importa se você já tem empresa há muito tempo ou está apenas começando a sua empresa. Você pode utilizar esse mapeamento, começa colocando aí da maneira como eu te expliquei. Separa por departamento primeiro, depois por cargos, né?
Desde a diretoria, o gerente, o encarregado, o supervisor, o assistente, o auxiliar, não existe função que não tenha tarefas para serem executadas. Mas você vai ter que fazer de todas. Relaciona tudo isso por departamento, depois por função, e você vai encontrar aí uma infinidade de tarefas que precisam ser mapeadas. Ah, mas até ligar o computador precisa? Fica a teu critério fazer ou não. Imagina que você vai admitir uma pessoa que é trainee ou que não sabe mexer no computador ou colocar de repente teu filho lá para aprender, né? Mas pelo menos os passos iniciais ali ele já vai ter mapeado. Tudo vai depender daquilo que você deseja. Eu aconselho a fazer de tudo. Você vai evitar que essa pessoa que está fazendo um determinado tipo de tarefa tenha que perguntar para outro colaborador, tomando o tempo dele, né? Como é que se deve fazer tal coisa. Isso vai evitar desperdício de tempo. Ok? Se você tiver tudo mapeado, passo a passo, e comprovadamente veja que ele funciona, tá? Porque não é só fazer o mapeamento de processo. Depois que você faz, você tem que pegar uma pessoa de outro setor, trazer ela para ali e falar, olha, faz esse processo aqui. Ah, mas eu não sei. Não precisa saber. Está desenhado aqui. Aí essa pessoa que não é daquele departamento vai pegar aquela tarefa e, lógico, que aquela dificuldade inicial, né, vai tentar executar toda a tarefa do início até o final. E aí você vai ver se realmente todos os passos estão ali detalhados e desenhados para que a pessoa desenvolva aquela tarefa sem a necessidade de estar perguntando para ninguém. Ok? É como uma partitura, como um bolo, é a mesma coisa. Tem que estar tudo ali mencionado passo a passo no fluxograma, no manual de procedimento, no problemas e soluções e no TET, tá? Que é o tempo de execução da tarefa. Se você montar esses 4 modelos, da maneira que eu vou te explicar aqui em 2 casos, você vai estar tranquilo na sua empresa e com isso você vai reduzir o seu custo e, lógico, aumentar a sua lucratividade. Tá certo? Eu vou ali para o computador para te passar tudo isso. Bom, pessoal, dando prosseguimento então ao mapeamento de processos, eu vou passar para vocês como elaborar 2 processos aqui que eu vou utilizar como exemplo, ok? O primeiro deles é um cadastro de novo cliente, departamento comercial. Mas antes de eu falar a respeito disso daqui, eu vou informar vocês que são vários os softwares que você pode utilizar para elaborar o fluxograma, bem como os demais documentos do mapeamento de processo, que são 4, ok? Eu utilizo o Microsoft Word do Office normal, tá? Para inserir essas imagens aqui, eu vou ali em Design e depois em Formas, na parte de Fluxograma, e lá já tem todos esses desenhos aqui já pré-definidos para que você possa utilizar. Depois é só configurar com a cor que você deseja, da maneira que você quer, para você poder fazer tudo isso daqui, ok? Então esse daqui é um cadastro de cliente do departamento comercial, é uma tarefa que deve ser executada aí pelo seu colaborador. Então aqui nós temos o início, né? Abre o programa, aparecerá a tela inicial, depois clique na aba tabelas, na aba cadastro, na aba novo, preencha todos os campos e clique em gravar e finaliza o processo. Você vê aqui que são 9 passos que compõem o fluxograma, tá? Eu acredito que você já tenha escutado aquela frase, né? Você entendeu ou quer que eu desenhe? Para mim essa frase saiu exatamente de um fluxograma, tá? Esse daqui é o desenho da tarefa, e você seguindo aqui o passo a passo, não tem como você errar, ok? Então basta fazer dessa forma que você vai conseguir montar o teu fluxograma. Aqui nós vamos ver agora o manual de procedimentos, que como eu falei, ele é o passo a passo, só que mais detalhado. Outra coisa interessante é que quando você utiliza
um computador ou um software para executar essa tarefa, a tela deve fazer parte integrante do manual de procedimento. Dessa forma, o teu colaborador, na hora de executar a tarefa, não vai ter nenhuma dificuldade, tá? E aqui você pode ver a continuação da tela e a maneira como ele deve proceder até finalizar todo o procedimento, ok? Observe o seguinte, eu já vi algumas tarefas em indústrias principalmente, onde foram necessárias 5, 6, 7, 8 folhas do manual de procedimento para que a tarefa fosse concluída. E tem alguns casos também que, para facilitar, as tarefas foram filmadas, então foram inseridos vídeos também no manual de procedimento, tá? Quando for estritamente necessário, então você pode, além de colocar as telas, determinadas outras tarefas, você pode também filmar e disponibilizar esse vídeo junto com a tarefa. Lógico que você vai informar o link dele, né, onde é que ele se encontra aí no servidor da sua empresa. Mas com certeza também esse procedimento pode facilitar em muito a vida do colaborador que vai executar aquela tarefa. É normal que isso aconteça até para efeitos de treinamentos, de cursos internos, né, para melhor aproveitamento do pessoal e para capacitação de todos os seus colaboradores quando eles forem executar qualquer tipo de tarefa, ok? Depois nós temos o PSOL, depois nós temos aqui o PSOL já com o problema, né? E aqui a solução. Essa solução aqui, olha, ela tem que ficar na cor azul, tá? Você escolhe um azul mais claro aqui ou um azul mais escuro, tá? Mesma coisa aqui nesse outro caso, caso falte dados importantes do cliente, providenciar antecipadamente, tá? Então aqui já faz parte da solução, ok? Então nós temos aqui no PSOL o procedimento, tá, de acordo com o manual, aqui o problema e aqui em azul a solução, tá? Você fazendo isso para todas as tarefas, eu tenho certeza que vai facilitar muito aí para o seu colaborador. E além disso, nós temos agora que é o tempo de execução da tarefa. Você vai colocar aqui a quantidade de minutos ou segundos necessários para que a tarefa seja concluída e marcar aqui o total. Dessa forma, conforme eu informei anteriormente, você vai ter condições de avaliar se o teu colaborador ele precisa fazer hora extra, se ele não precisa, se ele tem capacidade de horas ociosas para disponibilizar em outras áreas da empresa, para fazer outros tipos de treinamento e até avaliar se a quantidade de colaboradores na sua empresa é suficiente ou não, ok? Bom, um outro modelo que eu vou apresentar para vocês, ele tem alguns complementos que nós chamamos de anexos. Quando isso acontece, os anexos devem fazer parte integrante do processo da tarefa, ok? Nesse caso aqui é uma advertência ao colaborador. Nós temos aqui o fluxograma, tá? Com todos os passos a serem executados. Posteriormente nós temos o manual de procedimento, também com todos os passos e já informando que existe o anexo 3A, que é a advertência, e o anexo 3B, que é a suspensão. Depois nós temos aqui o PSOL, já com todas as determinações onde possa ocorrer algum caso de problema, tá? Aqui a mesma coisa, você tem o problema, né? E aqui a solução para o problema, que deve ficar na cor de preferência. Eu coloco sempre em azul, você fica a teu critério para colocar qualquer uma outra, tá? Caso o colaborador não queira receber a sua via, a mesma poderá ser arquivada no seu prontuário. Então,
essa é a solução, ela deve ficar em outra cor, ok? Depois, em seguida, nós temos aqui o tempo de execução da tarefa. Eu coloquei recebe a queixa do superior imediato 5 minutos, relata em formulário próprio 10 minutos para preenchimento dos formulários que estão anexos aqui, aguarda o fim do expediente, chama o colaborador e o respectivo supervisor em sala reservada a 5 minutos, explica a sanção para o colaborador, eu coloquei 15, e coleta a assinatura e entrega uma via para o mesmo, que também pode ser 5. Observe que aqui os campos já estão em azul, tá? Deve ficar dessa forma também na TET. Então, aqui nós temos o resumo de mais um procedimento de uma das tarefas do Departamento de Recursos Humanos. Os recursos humanos, normalmente, eu tenho de empresas aqui que tem algo em torno de 150 tarefas só nessa área de recursos humanos, tá? Uma boa parte eu já tenho mapeada e nas consultorias eu já transfiro esse material pronto apenas para ser adaptado. É uma das vantagens da consultoria, ok? Depois nós temos ainda o anexo 3, que é a advertência, já devidamente padronizada, ok? Já com todos os dados. E por último, a suspensão, que também já tem o seu padrão, tá certo? Então isso facilita em muito qualquer tipo de serviço que for executado por qualquer pessoa de qualquer departamento. É muito importante que vocês tenham esse trabalho todo executado dentro da sua empresa, pois além de se tornar padrão, né, nas tarefas que serão executadas, também otimiza muito o tempo e, consequentemente, oferece uma redução de custos muito grande, além de otimizar o tempo de todos os seus colaboradores em todos os sentidos. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula e te peço, faça teus comentários aí embaixo, se você tiver algo a dizer, né, ou comentar se você gostou, não gostou, se vai ser útil para você, e até para que sirva, para que outras pessoas também vejam e acompanhem todos os comentários de todas as nossas aulas, ok? Vai ser um prazer ver teu comentário aqui embaixo, tá certo? Se você tiver qualquer dúvida, já sabe, me manda um e-mail para mim, não tem problema nenhum, assim que for possível eu respondo, tá? Mas não vou deixar de responder a nenhum deles. Continue assistindo às nossas demais aulas, que eu tenho certeza que você vai ter o sucesso que você deseja e que eu, quero mesmo de coração que você tenha, tá? Um grande e fraternal abraço, que Deus te abençoe, nos vemos logo mais. Até!